noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Miguel Espina, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da Quantum e o nosso papel, o propósito nosso é tentar facilitar, que não é fácil, a vida do construtor e a vida no canteiro de obra, com soluções que sejam mais industrializadas possíveis, diminuição de processos. E a Quantum nasceu com esse propósito, né? E sempre pensando na sustentabilidade. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, tendo uma boa acolhida do povo gaúcho, especial do pessoal aqui do Litoral Norte. Eu queria agradecer a Sinduscon, a Socic, Papo de Obra, que nos deu a oportunidade de estar por aqui. A Marileia é a nossa representante exclusiva para o Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui para apresentar essa nova tecnologia, que não é tão nova, é nova para nós brasileiros, já nasceu há mais de 60 anos na Alemanha. E nós fizemos umas adequações para o nosso clima, agora especialmente para o clima daqui também, que é bem particular. A gente já fez algumas alterações. E o nosso negócio é um workshop. Eu não gosto de fazer palestra, não sei de falar como palestrante, mas a ideia é trocar, é que a gente trocar informação. Nós vamos apresentar primeiro o que nós fazemos, né? E na sequência depois você vai ter uma sessão de perguntas que é a parte que eu mais gosto, é a parte da gente conversar um pouco, todo mundo expor aí as necessidades, as dúvidas e a gente esclarecer, tá bom? Vou falar, a Marileia vai apresentar um pouco o trabalho dela agora. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês. Vocês nos deram essa oportunidade de estar aqui apresentando um sistema, né? Nada melhor do que esse encontro e poder trazer um pouquinho do material para vocês terem uma noção, né? E poderem ter um contato mais próximo. Logo mais, a gente tem obras aí ao redor aqui de vocês que podem ser visitadas, né? Para vocês começarem a entender no canteiro de obras também a segurança que esse sistema passa, né? Que é mais importante é o prático, né? Do que da teoria. E hoje eu apresento a RS Brasil Soluções, então, como uma empresa aqui do Sul. Nós somos de Nova Prata, na Serra Gaúcha, uma empresa familiar, minha irmã, tem a Salete ali comigo. Nós trabalhamos, então, com a Quantum no início desse ano para cá, né? Nós viemos como sendo representantes deles aqui para o Rio Grande do Sul e nós tornamos distribuidores, né? Então, hoje a gente faz toda a parte comercial aqui do Sul para eles, faz contato com arquitetos, engenheiros, com construtores, com clientes finais também, né? Então, todo o suporte é feito aqui por nós, tá? A gente, então, faz a distribuição dos produtos e também faz toda o suporte, encaminhamento e toda a parte de crédito imobiliário também, tá? Então, a gente consegue atender desde os empreendedores, através de Caixa Econômica Federal, até o cliente final do empreendedor também, né? Se for um empreendimento que exija algum tipo de financiamento, a gente consegue atender, tá? Então, vamos trocar assim, nós não combinamos nada aqui, a gente vai trocando uma ideia e apresentando o sistema e algumas questões assim de prática e de teoria aí para vocês, tá? Para conhecer um pouquinho. Miguel, se quiser dar uma... Como eu disse para vocês, né, os dois pilares principais é a inovação e a sustentabilidade, facilitar o dia a dia no canteiro de obra. Não temos só uma linha de produtos fixas, a gente tem soluções customizadas. Agora mesmo estava conversando com o Sr. Chico Perini, ele tem uma necessidade especial, nós desenvolvemos. Para grandes empreendimentos, é uma coisa que compensa a gente fazer um desenvolvimento, a gente faz. E não só na questão da parte de isopor, de painéis, toda a parte de revestimentos, impermeabilizantes. Então a gente tem uma linha completa que vai da fundação até a laje, até o telhado. Nós temos todos os produtos para essa parte de obra cinza, que o pessoal chama, que nós chamamos de obra colorida, porque o nosso reboco pode já vir na cor do catálogo da Souvenir e da Coral, que já não é um reboco mais, né? Ele já é uma textura granfino ou até rolada. Então a gente tem todos esses produtos que economizam muitos processos na obra, que a gente vai estar falando aqui durante a noite. E a sustentabilidade, que é muito importante, a gente tem pouco impacto no meio ambiente. Ações sociais, a gente se preocupa muito com o entorno dos empreendimentos. Nós temos um empreendimento que eu ainda não posso falar porque não está assinado, mas aqui na região, que são 170 e poucas casas, nós vamos doar uma parte do faturamento para que eles façam no entorno uma creche, uma escola ou um posto de saúde com material que a gente vai estar doando, um percentual desse valor. Então a gente sempre estimula os nossos clientes a fazer esse tipo de ação, principalmente quando você fala em condomínios, que são um pouco mais retirados, tem um pessoal mais carente no entorno, então a gente sempre estimula também isso daí. A inserção do campo de trabalho,
Hoje, na alvenaria convencional, um bom pedreiro, quando ele está no auge dele profissional, com 40, 50 anos, ele já está com o físico dele acabado. Joelho estourado, coluna. E no nosso trabalho, o nosso material, ele volta para o mercado de trabalho. E é um excelente profissional. E da mesma forma como mulheres estão entrando também no mercado de trabalho. São mais caprichosas, elas têm mais cuidado com os detalhes. E é uma obra extremamente leve. Então, essa é uma forma de estar inserindo também, criando oportunidades, impactando a vida das pessoas. Basicamente, esse que é o nosso trabalho. Tentar impactar vidas. Nossos sistemas não necessitam de mão de obra especializada. Nós conseguimos chegar na mão de obra que um pedreiro sabe fazer, um bom pedreiro sabe fazer. Acho que todos os pedreiros aqui, todos vocês sabem fazer uma obra com pilar e viga, NBR 6118, e é onde nós trabalhamos. Só que com painéis, a caixaria já está pronta, embutida no painel, é muito mais rápido, muito mais leve, muito mais prático. Então a gente tenta facilitar ao máximo o canteiro de obra para vocês. Bom, o ICF, ele nasceu em 1945 na Alemanha e chegou aqui no Brasil agora há 15, 20 anos atrás, e de 5 anos para cá é que ele realmente começou a crescer aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o sistema hoje que mais cresce, a madeira lá cresceu muito depois da pandemia, aumentou muito de preço, e hoje o ICF está o que mais está crescendo nos Estados Unidos. Bom, isso é composto, o básico do ICF são as paredes, nós temos também as canaletas Valdrame e temos uma laje inteligente também, que a gente vai falar um pouco dela mais para frente. Mas vocês podem olhar que é uma obra, um perfil de obra igual vocês já fazem com alvenaria convencional, só que é muito mais rápido e muito mais limpo. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês os materiais que a Quantum tem, né, que disponibiliza, como o Miguel disse, não é só a parede, existem várias formas de parede, existem uma exclusiva que é o ICF Light, que nós apresentamos aqui para vocês, seguindo essa norma 618, mas vai desde a fundação através da viga Valdrame, tá, que a gente utiliza então essa caixaria pronta, que serve também de impermeabilização para a obra, né? E a gente tem ela, então, em várias dimensões internas, dependendo do projeto estrutural que a obra necessitar. Essa questão, variação térmica que existe aqui, e especialmente aqui também a questão do solo, não adianta você fazer a casa toda isolada com isopor e não isolar a parte de baixo. Então a ideia da Cibaldrame, e aí nesse caso não, porque é uma montanha lá em São Paulo, perto de Campos de Jordão, mas a gente também sugere colocar placas de isopor onde vai ser feito embaixo do contrapiso. Você isola totalmente a casa do solo, então você não tem umidade ascendente, friagem ascendente, e já é um impermeabilizante para o resto da vida, porque isopor é plástico e plástico não deteriora. Então você não tem os sistemas convencionais químicos de impermeabilização, eles perdem eficiência com o tempo, e por melhor que seja a obra, com o tempo ela começa a capilarizar e começa a subir. Com EPS na estrutura, na base, você evita 90% desse tipo de risco de patologia. Estão vendo que o sistema é extremamente simples? Essa casa é uma casa de 150 metros quadrados, para você ter uma ideia. Um pedreiro e um mestre de obra, eles conheceram o material no canteiro, não tiveram nenhum treinamento, só foi explicado quando chegou lá, o dono da construtora explicou qual era o conceito. Em 2 dias, eles fizeram 60 metros quadrados de parede, concretada, os pilares concretados, e sem nunca ter visto o material. Então é um sistema extremamente rápido, e você vê a limpeza da obra, a organização em 2 só. Aí o escoramento da laje, na nossa laje, é uma laje, é um painel de ICF, de EPS, que você monta as treliças nele, e não as vigotas concretadas. Então você concreta depois. Então você tem uma laje maciça, bem mais resistente. A parte de baixo dela é um forro de EPS, que depois só com uma massa nossa você passa, você já economiza o forro. E quando é na cobertura, por ela ser térmica, você não precisa de telhado e toda a parte de funilaria. Então ela é uma laje que gera uma economia média aí de 400 a 500 reais por metro quadrado, com esses componentes todos. Isso preço de São Paulo, né? Não sei aqui como é que está, mas é uma laje que gera muita economia e muita rapidez, porque você não sobe as vigotas pesadas, você sobe só a ferragem, você monta 2 metros quadrados por vez, ela tem 2 por 1, e você ganha a questão do forro. É um sistema hoje
A laje hoje é um dos produtos que a gente mais vende porque ela também funciona para qualquer tipo de sistema construtivo, não exatamente para o nosso. Aí está as paredes internas com o forro. Esse é um outro tipo de forma, não é esse que a gente utiliza hoje. É a forma do ICF convencional, que ela precisa um pouco mais de escora e de travamento. Mas vocês podem dar uma olhada na limpeza, na organização da obra. Isso é o padrão das obras que utilizam o sistema. Importante falar também que essa placa de CF Light, que segue a norma 6118, ela não tem limitação de andares, né? Então a gente hoje consegue trabalhar, segundo o projeto estrutural, qualquer tamanho de prédios, enfim, né? Não tem limitação nenhuma. E mesmo prédios que são feitos o esqueleto, né, que são as lajes e os pilares, pode revestir com esses painéis, tanto interna como externamente, tornando a obra muito mais rápida e com conforto térmico, conforto acústico, ausência de patologias. É bastante interessante o sistema. Essa é uma laje montada, olhada de cima. Ali era uma piscina, dá para voltar um pouquinho? Aí. Essa é uma piscina, a gente tem um sistema exclusivo para a piscina, onde a gente tem uma parede um pouco mais larga, vai um pouco mais de concreto, é 15 centímetros de concreto que dá, é um tipo de forma diferente. E normalmente as piscinas de ICF que tem, elas têm a parede de concreto de 10. Com essa parede de 15 nós conseguimos reduzir 30% do aço da parede, então conseguimos uma boa redução. O fundo dela também é EPS, aí o caso já estava concretado. E essa piscina ela é térmica, então mesmo que você tenha aquecimento solar, que você tenha aquele motorzinho trabalhando para manter a temperatura, ele vai ligar muito menos. Então ela vai manter a água sempre numa temperatura agradável. Então aqui a gente fala um pouquinho dos problemas do dia a dia da obra da alvenaria, né? Que mais do que nós aqui vocês conhecem. E a gente destaca alguns, né? Principalmente a questão de retrabalho, de material de desperdício. Hoje os materiais, por exemplo, de revestimentos que vocês têm para o EPS, que nós disponibilizamos aí, eles também servem também para a alvenaria convencional, eles podem ser aplicados. Eles chegam prontos para a obra, eles podem ser aplicados com espátula, rolo ou desempenadeira, dependendo do tipo de argamassa que está sendo aplicada. E com isso tu não tem nenhum tipo de desperdício, né? Na verdade, a espessura que eles são aplicados, inclusive, eles devem seguir o padrão, né, Miguel? Em torno de 0,7, né? Menos de 1 centímetro ali em cada lado, né? Para o cobrimento do EPS. E a questão da madeira também, que é importante falar. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando uma obra com 50%, até mais de economia de madeira, né? A gente consegue fazer uma rotatividade entre as fiadas, né? Porque as paredes podem vir também, aqui foi apresentado na metragem de 3x1, mas elas normalmente agora seguem o padrão que o pessoal mais gosta, que é de 1x1, então faz a primeira fiada, faz a segunda, faz a terceira, e consegue rodar essa madeira também na obra, tá? É uma economia bem importante. No caso de construção em série, quem constrói com frequência pode fazer uma economia grande fazendo as escoras em aço. Enfim, tem outras formas de fazer que não seja madeira. Madeira é mais construtor que eventual, né? Mas quem constrói constantemente pode substituir todas essas escoras, toda essa madeira pode ser substituída por peças de aço que vai durar a vida inteira. Então é um investimento inicial que se paga no curto, médio prazo. É importante, essas paredes, por serem leves, elas levam concretagem só nos pilares e uma argamassa no centro, se for necessário, se o cliente quiser, ou se precisar, é opcional, elas têm várias configurações. Elas têm uma planicidade muito boa e por elas não trabalharem muito com aquele peso de concretagem, você mantém o prumo dela. Então, os rebocos que a gente utiliza é para no máximo 5 milímetros. Se passa disso é porque houve um descuido na parte do travamento, do escoramento. Mas é para trabalhar no máximo com 5 milímetros com os nossos materiais de espessura. Aqui a gente fala um pouquinho das vantagens do EPS, né? Alguns dados técnicos que eu acho que é importante a gente levantar aqui. A variação interna, então, de uma obra de ICF, de EPS, ela se mantém em relação à variação externa, né? Em torno de 10 a 15 graus de diferença e redução de 40% no ruído, tá? Todo o material é 100% reciclável, inclusive qualquer tipo de resquício que vai ter na obra,
ele é muito pequeno, mas se houver alguma coisa, ele pode ser triturado, juntado à argamassa leve. Então, todo o sistema ele é muito sustentável, né? Ele tem todo o reaproveitamento dele também. Posso fazer um parênteses? Existem outras soluções de CF, tá? Obras de isopor, de uma forma geral, existem hoje 4 gerações já, nós já estamos na 4ª geração. A primeira é o IPS monolítico, vocês devem conhecer, aquela que tem um painel de isopor com tela para os 2 lados, que é projetado uma argamassa estrutural. Essa é a primeira geração. Vamos dizer que é uma alvenaria melhorada, um pouquinho melhorada. A segunda geração são as formas de CF alveolares, que no miolo delas tem isopor. A terceira é a forma de CF monolítico, que é aquela da piscina e aquela casa que eu falei que era um outro tipo de painel, que ele trabalha com a norma 16055, parede de concreto. E a 4ª e última geração, a mais moderna, é essa que nós estamos trazendo, que é o ICF Light, que a cada evolução dessas daí, esse CF, a gente pegou todos os problemas que as outras tinham e a gente conseguiu amenizar. Então, entre outras coisas, o único sistema que tem modulação nas formas é o nosso. Então, nós temos formas com altura a partir de 20 centímetros, 30, 50, 1 metro e 2 metros. Então, você não tem recorte na obra, você não tem desperdício. Nas outras formas, você gasta de 15% a 30% com recorte, fora o custo de descarte. A nossa perda é de 2% a 4% só. Então, é a obra mais sustentável que tem de EPS, isopor, esse sistema nosso, o ICF Light. Sem contar na questão toda do resultado total da obra, né? A gente está falando de resíduo muito inferior, a gente não tem as caçambas, né, de resíduo, não é comum numa obra de EPS, tá? Ela se reduz drasticamente. Como eu disse, não tem limitação de andares, a gente pode desenvolver qualquer projeto arquitetônico no ICF, tá? Não precisa fazer adaptação nenhuma no projeto arquitetônico para poder utilizar o ICF e constituir a obra. O que realmente sofre uma alteração é na questão de projeto estrutural, né? Que a gente tem uma obra aqui, que é um outro ponto importante, bem mais leve, né? Desde a fundação, então a gente economiza significativamente ferro também nessa obra, né? E ela é no mínimo 50% mais rápida que as demais. No mínimo porque hoje em dia, falando da primeira obra, né, Miguel? Depois dela, com certeza esse prazo de obra acaba sendo reduzido ainda mais, tá? E é importante dizer que aqui na região a qualidade do solo aqui é ruim. Quanto pior a qualidade do solo, maior a economia que você vai ter na fundação com o nosso sistema. Ele pesa em torno de 50% a 60% mais leve do que o sistema convencional, a partir de fundação e estruturas de uma forma geral. A questão anti-mofo, então, infiltração, né? A gente está falando também da umidade nesse item, devido então a ele ser um material de plástico, a gente tem todas essas características numa obra de EPS, tá? Isso é bem importante aqui para o nosso clima e para nosso solo também. E ele também é um anti-chamas, então hoje ele não propaga a chama, esse material ele vai se consumir, mas ele não propaga nenhum tipo de chama. É um sistema construtivo que, se ele bem construído, bem executado, é praticamente patologia zero e é uma casa saudável, né? Uma casa que não tem rinite, que não tem mofo, não tem umidade, não tem rinite, não tem bronquite e outros ites aí. Facilidade de instalação de dutos, então essa placa ela tem internamente um canal ali para passar, então a questão de hidráulica elétrica, né? Tu pode perfurar ela em qualquer ponto, faz o ponto que tu precisar para o lado externo. Ela também é possível tu fazer uma canaleta sem estar com toda aquela questão de quebrar a parede, é feito com um soprador térmico, um recortador, né? Com temperatura adequada. E essa facilidade se dá também depois na manutenção de uma obra dessas, né? Tem tudo ali à vista, não está nada concretado. Então, tudo que precisar ser feito e manuseado no pós-obra é muito mais fácil. Aquela questão da alvenaria, faz, quebra, passa tudo, depois remenda, um monte de tempo de retrabalho, de desperdício, não existe aqui. Você, conforme o projeto, você passa toda... Vamos na sequência. Fez o baldrame, levantou as paredes, concretou os pilares, passa elétrica, passa hidráulica, já localiza os pontos para você abrir, fazer as caixinhas e laje e viga.
está pronta a obra. Você só vai passar a fiação depois, a parte hidráulica já está pronta e todos os pontos, toda a infraestrutura de elétrica também já está pronta. E não tem nada para tampar depois, não teve que quebrar. Enfim, é um sistema muito rápido nessa parte também. E o principal, né? A gente foge do especialista. O especialista é o mais caro, o que mais atrasa a obra. Então, dessa forma, você treinando uma equipe boa, você não vai precisar de um encanador, você não vai precisar de um eletricista para fazer toda a infraestrutura, o cara só vai lá para ligar o quadro. Enfim, você tem vários ganhos aqui de mão de obra especializada, que é o que a gente procura fazer. E também nós estamos lançando agora para o final desse ano, começo do ano que vem, os kits elétrico, hidráulico e kit elétrico, inclusive com cabos passados. Então você vai receber na caixa, na obra, o cômodo 1, o cômodo 2, já tudo pronto, para você já passar tudo já na medida, é só depois da elétrica, é só ligar no quadro e fazer as conexões da parte hidráulica. Então o nosso intuito é mais indústria e menos canteiro. O problema da obra está no canteiro, então quanto mais a gente tirar a obra do canteiro, melhor vai fluir. Oi? Vai virar tudo montadora. Exatamente. A gente tem até um nome que foi sugerido por um dos caras que trouxe o CF Brasil, um francês. Na França é muito utilizado o CF. E ele deu um nome aqui para o... Não é mais pedreiro, né? É até legal para formar. É isotécnico. É isotécnico, é um montador. Na realidade é isso mesmo. A ideia é essa. A questão de menos pessoas influencia diretamente, né, no custo da obra. Então, hoje, algumas pessoas acabaram me pedindo aqui antes da reunião, como é que é o custo, né, que é um ponto importante aí para apresentar. Hoje, nós trabalhamos o sistema ICF no mesmo custo da alvenaria convencional ou, em alguns casos, até menor. Importante dizer que ele não é um sistema mais barato, ele não vem aqui para dar valores muito abaixo do que se conhece, tá? Ele é um sistema tecnológico, ele tem no material um valor agregado maior e é na mão de obra, na economia de tempo, é que a gente equilibra esses valores e hoje a gente consegue trabalhar em custo de alvenaria para menos, tá? Então isso é bem importante a gente destacar aqui. Dentro dessa parte social, o nosso desafio que a gente sempre quis chegar era numa casa popular para vender um programa Casa Verde Amarela com qualidade, que hoje é uma tristeza as casas, que, pelo menos em São Paulo, é uma tristeza. O cara nem mudou, já está trincando a casa inteira. Então a gente conseguiu, através desse sistema, com essa sair da mão de obra especializada e com esses produtos que nós criamos, conseguimos hoje ter uma casa verde e amarela, uma casa de acabamento mais simples, no custo até abaixo da alvenaria convencional, com toda essa qualidade e esse conforto. Então, essa era a nossa principal vontade, era fazer isso. E hoje nós já temos vários programas que estão praticamente fechados, esperando passar a eleição, porque o pessoal não pode, as prefeituras não podem lançar nada agora, para a gente estar fechando. Aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, assim, vários, Santa Catarina, tem vários projetos já que estão praticamente fechados, projetos de 50 a 500 casas, que a gente conseguiu atingir um preço interessante. E a ideia também é formar essa mão de obra. A ideia nos canteiros, essa parte social nossa, é também estar treinando a mão de obra nesses canteiros para esse pessoal se multiplicar. Porque onde a gente constrói uma casa dessa, vem várias casas atrás depois. O pessoal gosta do sistema, se informa e vem atrás da gente. A questão do material certificado, então, hoje a gente atende às normas, né? Inclusive é o único hoje sistema financiável de CF no Brasil, que é através da forma de CF Light. E a gente tem, então, todas as normativas dentro desde das paredes e laje, tá? Valorização do imóvel, só para complementar a ideia anterior de custo dessa obra, né? Hoje tu trabalha num custo da alvenaria, mas tu tem um imóvel muito superior. Então, desde a casa de 50 metros quadrados, que tem o intuito de atender Minha Casa Minha Vida, ou uma obra mais simples, ela tem a mesma condição de atender uma casa de alto padrão, sendo que o material em si ele envolve uma obra de extrema qualidade no final, né? E conforto para quem vai estar residindo nela, então, tá? Parece que está ensaiado, mas não está não, tá? Então dá uma atravessada às vezes aqui. Na verdade, toda vez que o nosso processo criativo das tecnologias, ela passa sempre pelas normas. Não adianta eu querer inventar uma coisa que depois ninguém vai poder usar ou vai usar de forma irregular. Então a gente sempre procura
os produtos existentes, nas normas existentes, o que a gente pode criar para facilitar, para industrializar, para diminuir o especialista. Então, esse é o nosso processo para todos os nossos sistemas. E com isso, o único sistema hoje de isopor financiável pela Caixa é o nosso, porque ele atende 100% das normas. A vida útil, então, como nós falamos, se refere a um plástico, né, com 90 e... Quantos por cento, Miguel, de ar? 95? 98%. O isopor, ele é 98% ar. Então, ele é uma espuma, só que é uma espuma mais rígida. Então, por isso que ele é extremamente leve. Isso. A gente trabalha em densidades diferentes, né, desse material para peças diferentes de acordo com a necessidade. E a vida útil dele, então, por esse plástico, a gente tem uma vida útil muito prolongada. Então, normas aprovadas e financiadas pela Caixa Econômica, a gente, então, tem um benefício de qualidade de vida para quem está dentro de uma obra dessas ao longo do tempo, bem significativa também, redução de questão de eletricidade, de consumo de energia numa casa dessas. Tu vai ligar um ar-condicionado ou alguma coisa em extremos, né, porque a variação interna ela acaba sendo muito menor e ela se mantém por muito mais tempo, né? Um piso térmico, aqui que a gente está muito acostumado e gosta muito, né? Também se mantém por mais tempo, o calor não vai ter uma fácil disseminação, né? O piso térmico, o pessoal já usa o EPS por baixo dele para isolar, então é uma coisa que funciona bastante mesmo. A questão, então, da manutenção, né, o baixo índice de patologias numa obra, nós utilizamos argamassas que elas são elastoméricas, né, e elas, com isso, conseguem fazer uma redução, não me deixa mentir, de quase 100%. Quase 100%. Nossos produtos não são difíceis de ser utilizados, são simples, a gente tenta simplificar ao máximo, mas sempre existe quem erra, né? Infelizmente, na execução existem alguns problemas. Mas, assim, eu diria que, atualmente, as massas elastoméricas nossas são uma prova de erro. E se errar, é muito simples consertar e não precisa refazer nada. É simplesmente ir lá e corrigir. Não tem problema nenhum mais. Então, aqui a gente faz um comparativo entre a alvenaria estrutural e o sistema ICF, né? Ele é um sistema sem mofo, sem umidade, apodrecimento, baixo custo de manutenção, uma vida útil, uma valorização do imóvel muito longa, qualidade de vida das pessoas. A temperatura estável no inverno, no verão. A parte acústica, que é muito forte também, né? 50% no mínimo mais rápida de construção. A questão sustentável das obras e também a questão de menos mão de obra nesse canteiro. Bom, o ICF Light ele difere dos outros sistemas por ele ser, na NBR 6118, pilar e viga. Então, basicamente, essas são as fases da obra. Você vai fazer o baldrame, a armação ela não é montada antes, ela é montada simultaneamente, a armação e painel, armação e painel. Assim foi feito para ficar mais fácil de ilustrar. Então, ela basicamente são essas etapas. Depois de concretadas as colunas, se a gente fosse tirar os painéis, ficariam aquele monte de coluna. Então, é uma casa muito bem estruturada, tá? A laje em cima e as colunas. Aqui é um showroom que nós estamos montando no Rio de Janeiro, dentro de um galpão. Então, é uma casa de 50 metros quadrados que está sendo construída. Esse pessoal que está lá nunca viu essa forma, nunca trabalhou nem com isopor, com nada. E só deles verem as fotos de outras obras, eles falaram, nós não queremos que você nos ensine. Como é que é? Passa material que a gente vai fazer. Não tiveram nenhuma dúvida até agora, não ligaram para nenhuma dúvida. E tiveram alguns errinhos porque foram arriscar algumas coisas, mas nada que comprometesse a obra ou que criasse um prejuízo, atrasou um pouquinho. Mas você vê que é uma obra extremamente limpa. Então, aqui a gente fala um pouquinho das questões econômicas e sociais. Nossa responsabilidade, então, a gente sempre está tentando moldar e fazer a nossa parte. A gente utiliza 0,5% do pedido convertido em materiais para ajudar a instituição que o cliente indica, né? Isso já se converteu em escola, já tem alguma coisa também em sala de aula, então é bem bacana esse processo. Tem um empreendimento, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, tem um empreendimento grande que ela está começando em São Miguel dos Milagres, Alagoas, um lugar paradisíaco lá. E o entorno dos condomínios lá todos de alto luxo, o entorno uma miséria terrível.
E lá a gente conversando com ela, a gente até aumentou esse percentual e eles mesmos, os proprietários, vão dar um pouco mais, porque o pessoal não tem nem casa para morar, não é nem barraco, é um coberto, a cozinha é um pedaço de tábua com uma lata de tinta que o cara cozinha dentro da lata, extremamente pobre. Então nós vamos aumentar essa doação lá em função para ajudar o entorno e eles também vão colaborar para construir em volta casa para o pessoal morar, para ter posto de saúde, para ter escola, para ter creche e vamos criar lá um centro de treinamento, que são muitos condomínios de uma vez que estão lá, para essas pessoas terem mercado de trabalho. Então a gente vai estar lá treinando o pessoal, capacitando para estar trabalhando em todas essas obras que estão em volta dos condomínios. Esse é um diferencial que a gente faz questão de estar fazendo. Aqui no Sul a situação é muito diferente da do Nordeste, né? Lá é muito desigual. Aqui a coisa é muito mais equilibrada, a distribuição de renda. Então aqui a gente tem o centro de distribuição atualmente em Nova Prata, né? A gente consegue então atender todo o estado através da presença física também, quando necessário a gente vai até a obra, né? O Miguel também se dispõe e gosta muito de acompanhar as primeiras obras, né, Miguel? O acompanhamento da obra é a matéria-prima nossa, né? A gente conversa com o pedreiro, conversa com o mestre de obra, conversa com o engenheiro e sempre tem alguma sugestão de melhoria. É muito raro vocês pegarem uma obra, ver duas obras com o mesmo material, porque ele sempre sofre alguma melhoria. A gente vê alguma coisa que realmente a gente vê que vai ajudar no sistema. Nosso processo produtivo ele é muito flexível, é muito rápido. Então a gente consegue mudar muito rápido e implantar as melhorias rapidamente. Não é uma coisa que uma vez por ano vai ter atualização. A atualização é constante. Cada obra que a gente vê que tem alguma sugestão que é pertinente ao sistema, a gente faz a atualização muito rápido. Deixa para o final. A próxima lâmina fica para o final. Agora tem uma novidade aqui para os gaúchos aqui. Nós vamos inaugurar uma fábrica aqui, lá em Nova Prata, que vai entrar em funcionamento agora em novembro. Então a expectativa de crescimento nossa é tão grande aqui, que nós já arrumamos um prédio, já estamos preparando o maquinário, e o grande impacto que tem hoje no custo é frete, para trazer de São Paulo para cá. Então a gente vai acabar com esse custo, praticamente vai se vender aqui no mesmo preço que a gente vende em São Paulo. A diferença aí basicamente é tributária, mas o material vai ser vendido, vai melhorar o custo e a entrega, a rapidez, a agilidade. Então vai ser a primeira fábrica de ICF nossa fora de São Paulo e a primeira fábrica de ICF no sul do país de uma forma geral. É isso aí, pessoal. A gente gostaria mesmo de trocar uma ideia com vocês. Deve ter surgido várias perguntas. A gente faz questão de estar aqui para respondê-las. Fique à vontade. Eu não entendi muito bem como é que é feito o travamento das placas de isopor. Exatamente como você faz com a caixaria convencional. Você vai botar uma tábua de cada lado, vai cruzar com arame, vai usar uma agulha, ferro, do jeito que você faz. A ideia é exatamente essa. Tá? A gente sugere, se você constrói com frequência, se é um construtor, preparar esse material de aço, usar aquela agulha que é específica para a forma, fazer com perfis metálicos, fazer o travamento, a mão francesa, né, para fazer o travamento, mas com uma caixaria comum de madeira você vai trabalhar exatamente igual. A gente se preocupou muito em manter essa facilidade que o pessoal já conhece. Tem um engenheiro, costumo citar ele, em Fortaleza, tem uma construtora, se não me engano, chamada Veneza, é Dr. Xisto Medeiros, tem 90 anos de trabalho à frente da construtora. Ele tem muita inovação lá, muitas coisas assim que nem em São Paulo não tem, ele conseguiu fazer por lá. E quando ele viu que a gente lançou esse painel do ICF Light, ele fez questão de me ligar e ele falou: Miguel, eu vou te dar uma frase que você pode usar. Você faz, o teu sistema ele faz uma obra totalmente igual, mas completamente diferente. Entendeu? Porque é exatamente igual que você faria com uma convencional, só que ela é completamente diferente na questão de resultado, desempenho, enfim, todas as diferenças que ela tem. Você tem o EPS e depois vem um reboco, né? Claro. Se eu quiser colocar, por exemplo, um porcelanato bastante pesado, lá de fora, para um revestimento de parede, precisa de algum trabalhamento especial, né? Não, você vai colar diretamente no EPS, sem reboco, com AC3. É diretamente no EPS, não tem reboco aí no caso. É menos um processo, menos um custo. Miguel?
Sim, não existe nada 100% alinhado. É muito fácil você manter o prumo e a planicidade. Porém, é isopor. Isopor não é uma coisa precisa, né? É uma espuma. Então, no próprio corte, ele tem uma tolerância de 2 a 3 milímetros. E isso gera alguns dentes. Mas isso, aquela escovinha de aço comum que tem o cabo, sabe? Você usa? Exatamente. Você passa a régua, vê onde está pegando, você com uma escovinha de aço, assim, é questão de minutos, você não é nada de acerta na massa, não. Você tira no isopor. Nada, direto. Nosso produto não precisa de ancoragem, não precisa de tela. A gente elimina produtos e processos. Qualquer peso. Oi? Qualquer peso. Se eu botar um passamento grande forte. Sim. O EPS, ele é um EPS de alta densidade. E o que vai garantir essa fixação é a massa. Entendeu? É a C3 que vai usar. Usar uma C3 de boa qualidade, você não vai ter problema nenhum. Isso hoje é o que mais se faz, né? E hoje é porcelanato das maiores dimensões aí que existe aí, pessoal colocando. O reboco que vai na parede vai ser o reboco normal de 1,5 ou vai ser menos, sei lá, 1 centímetro, porque o isopor é mais liso, alguma coisa assim? Aí é a questão da qualidade da parede, né? Se você quiser usar o reboco convencional, você pode usar. Você vai chapiscar e vai rebocar, vai emboçar e rebocar. O nosso reboco, você não precisa de nada disso. Ele já adere diretamente na parede e ele funciona até 5 milímetros. Se você tem uma diferença para ser corrigida, que não teve jeito, não conseguiu tirar na escova de aço, nada, aí você usa uma massa convencional. Mas o nosso tipo de reboco, é um reboco acrílico, elastomérico, e o custo final dele é mais barato do que um reboco convencional. E é um processo só. Não tem chapisco, embolso e reboco. Você passa ele rolado e desempena e está pronto. Vocês já vendem, então, um reboco específico de vocês? Sim, a gente tem todos os produtos. Você comprou um sistema com a gente, você mandou um projeto para orçamento, a gente orça todos os produtos, até impermeabilização. A gente tem tudo feito para EPS. Depende do impacto, chuva, sol. Ele é bastante resistente. Tem gente que fala, mas se o ladrão vai dar um chute na parede e vai entrar na tua casa. Nenhum ladrão entrou por parede até hoje, ele sempre entra por porta ou por janela. Né? Ele não vai testar a parede, é o lugar mais fácil. Mas, ela tem um comportamento diferente. Eu vou pegar aqui, que eu trouxe de avião, e veio, e pelo jeito o pessoal judiou bastante aqui dela aqui. Essa é uma massa nossa de acabamento, tá? Ela seria uma massa granfino, que ela é um grão bem fininho. E aqui no transporte, eles judiaram bastante dela aqui. Mas ela não desplaca. Tá? Quando tem um impacto, não quebra, ela não alastra essa quebrada, ela amassa. Aí qualquer correção aqui é uma massa acrílica comum. Aliás, ele tem produtos especiais para construir, mas para manutenção é produtos de mercado. Então você fez um reparo aqui qualquer, teve que abrir qualquer coisa, massa acrílica que você vai usar, espuma expansiva para estar fechando, não tem nada de excepcional. Em vez de usar esse equipamento de vocês, o material de vocês, eu posso usar o reboco? Pode. E qual é esse material é elastomérico? Sim. O reboco não tem isso. Não vai ocasionar mais trintas, fissuras, mais coisas. O reboco vai. É por isso que a gente tem um outro reboco, que é cimentício, e que em Florianópolis nós tivemos alguns problemas de fissura, e numa obra que nós temos aqui no Polo Petroquímico também. Por conta dessa variação que é muito grande, nós não temos lá. Esse reboco foi desenvolvido para lá. Então, imediatamente, nós criamos um outro reboco, que tem uma amostra ali, que é um reboco acrílico elastomérico, que ele não é cimentício. Então, não existe mais o problema. O nosso reboco ele é mais barato, muito superior ao reboco convencional, e o risco de fissura e trinca é zero. Mesmo para uma espessura maior. Ele vai até 5 milímetros. Até 5 milímetros. Vamos botar que o cara errou lá na hora, ela tem que fazer 1,5 centímetro. Não tem problema. Não, mas não pode usar porque o nosso nem serve para isso. Tá? Os materiais são desenvolvidos para trabalhar com algumas espessuras, algumas especificações.
Então, esse reboco que nós temos cimentício é para trabalhar até 20 milímetros, de 5 a 20 milímetros. Nós tínhamos antes um outro reboco que era de 0 a 5 milímetros. Esse daí é para trabalhar até 5 milímetros. Se você precisar fazer um reboco e ele fissurar, você pode usar essa própria massa depois para acabamento. A microfissura ela vai cobrir diretamente, você não precisa tratar a fissura. Ela vai estar a parede toda fissurada, você vai aplicar o produto, ele vai tampar e vai prevenir que apareçam novas fissuras. Se aparecer, vai ficar por trás. Então, é um sistema que é a prova de fissura, a prova desse tipo de patologia. Tem uma casa que nós fizemos duas casas lá em Atibaia, que nós desenvolvemos muitos produtos nessa casa. Levamos 2 anos construindo para desenvolver toda essa linha de produtos. E essa última, ela estava toda fissurada. Rebocamos ela todinha com reboco, sem aditivo nenhum, mas ela fissurou inteirinha, pé de galinha em todas as paredes. Foi aplicado rolado essa massa aqui, que é internamente, que é a massa tipo massa corrida, foi aplicada rolada e desempenada. Essa própria massa, só na aplicação dela, ela fechou todas as fissuras e vedou totalmente. Não precisou nem se preocupar em tratar. Na live que você acreditou, se quiser fazer gesso, posso usar, Pode. O problema é que vai te custar mais caro se você ficar com material inferior, entendeu? Essa massa aqui, ela vai custar aplicada, custo final dela, mais em conta, e é um material extremamente resistente, elástico, lavável, anti-umidade, entendeu? O gesso, você tem as limitações do gesso. O reboco, você tem as limitações do reboco. Nosso material é muito superior, muito mais moderno. Tem que convencer os arquitetos, não querer usar gesso. Oi? Tem que convencer os arquitetos, não querer usar gesso. Não, mas esses aqui substituem. Inclusive, tem muita gente já em São Paulo, essa questão de rebaixo de teto, sanca. O pessoal de drywall já está passando para IPS, porque com essa massa, depois aplicado, fica igual ao gesso, só que é muito superior, muito mais leve e muito mais barato. E é o instalador de drywall que faz. Então, se você tiver um projeto, manda para a gente todo o detalhamento de forro, a gente te entrega toda a peça feita, de forro, rebaixo, sanca. E quem vai fazer essa instalação para vocês é o pessoal de vocês de drywall, com as peças de drywall. Então, o drywall também, para forro, é uma coisa que está com os dias contados. Se eu tiver um projeto arquitetônico, eu faço um projeto para vocês montam todo o projeto. Podemos... Para montar um legal. Sim, exatamente. A gente chama é uma expressão que a gente trouxe do steel frame, que a gente chama de CF engenheirado. A gente vai te mandar todas as peças já na medida, painel por painel, parede por parede. Então, é aí que eu falo que não tem desperdício com o nosso material, porque ele já vai modular, entendeu? Você tem um respaldo... Você tem um... Oi? Não. Apenas o arquitetônico para a gente fazer uma estimativa e orçar. E aí depois a gente pede para o engenheiro estrutural confirmar os quantitativos, né? Porque às vezes você tem uma interpretação errada ou alguma alteração que ele tem que fazer no estrutural muda um pouco. Mas a gente faz uma estimativa de custo, orça, em cima do arquitetônico, e a gente pede para o estrutural depois planilhar as peças todas que a gente vai precisar. Na realidade, ele manda para a gente uma planilha de produção de painel. E a gente tem, com essas espessuras, por exemplo, uma janela com respaldo de 1,10 m. A gente coloca uma placa dessa de 50 e duas de 30, você chegou a 1,10 m, não precisou cortar nada. Entendeu? Mas não tinha que ter um projeto estrutural, hidráulico, elétrico, para deixar o chato assim de tubulação? Sim, ele é todo configurável, tá? Ele é todo configurável, essas aberturas. Então, se é um projeto num prédio que é um pouco mais complexo, tem que estar tudo junto, que a gente vai produzir, que nem a gente conversou lá atrás, né, que você tem lá as prumadas, a gente pode produzir um shaft para o seu projeto. Oi? Então, vai ter que ter um projeto estrutural para eles saberem onde a gente vai botar o... Como é que faz o projeto estrutural? É exatamente igual ao que você faria em alvenaria convencional. Você vai utilizar a NBR 6118, pilar e viga. Nós vamos dar as dimensões dos painéis, orientar que o engenheiro trabalhe o máximo possível perto disso, para você não ter aumento de custo. E se precisar, a gente aumenta o painel para fazer um painel mais largo, para fazer um pilar maior. Viga, a gente tem várias alturas de viga também já prontas, vários tamanhos de pilares. Então ele é feito exatamente como é feito o NBR 6118. A gente normalmente explica isso e manda um projeto
já feito, para ele ter uma ideia de como ele vai fazer a questão de pilaretes, só para ele ter uma ideia de como é que ele projeta. Basicamente, eliminar a carga de parede no projeto estrutural. Exatamente. Exatamente. Estrutural sem a carga de parede. É. Ou uma carga muito... Sim, exatamente. E o tempo de produção do projeto? Olha, o nosso prazo que a gente dá de entrega é 30 dias, tá? Mas ele pode... A gente normalmente entrega antes. Se for entregado... A gente, às vezes, normalmente o que acontece... Hoje nós estamos com 3 meses de produção parado na fábrica por causa de atraso de aprovação, por causa de alteração que teve, obra que o empreiteiro abandonou a obra. Então, a gente só entra em produção quando o cliente confirmar que está tudo ok, ele vai receber dia tal. E assim, uma semana antes a gente acaba entregando. A gente fala 30 dias, mas a gente normalmente entrega antes. E o transporte da carga? O que tem transporte? Frete, caminhão, normal. Uma carreta hoje, mais ou menos uma obra de 90 metros quadrados, ela vai dentro de uma carreta, entre argamassas e painéis, todo o sistema pronto. Tá? Hoje vem de São Paulo para cá. A partir de daqui a um tempinho a gente consegue produzir ela aqui. A questão de fixação de aparelho, ar-condicionado, quadro, qualquer outro para perfurar e travar, como é que funciona? Estava demorando. Bom, aqui é o seguinte, essa parede, aqui nós demos uma mão só para trazer para vocês terem uma ideia, tá? Infelizmente o tempo em São Paulo está, que nem aqui, muito instável e a gente não conseguiu secar a tempo para a gente preparar melhor. Mas aqui nessa parte aqui que a gente tem os revestimentos dos dois lados, você consegue com uma bucha comum penetrar só essa argamassa e penetrar só o isopor, você consegue objetos de decoração, todos eles, tá? Quadro, uma prateleirinha, um enfeitezinho. Mais pesado, um ar-condicionado, o shift, que é uma coisa leve, mais leve, mas é mais pesado que um quadro, você pode usar uma bucha de drywall aqui. Tá? Uma coisa mais pesada ainda, um armário, você atravessa aqui, que, como eu falei, aqui é tudo configurável. Então, uma parede de cozinha, você pode estar enchendo todos esses vãos aqui com uma argamassa, que a gente tem um produto para tornar a argamassa leve, é um incorporador de ar, e você pode preencher tudo isso daqui, aí você tem uma parede inteira para fixar à vontade com bucha e parafuso normal. Você atravessa o isopor e chega nessa argamassa. Só para ver se eu entendi o sistema. Quem está falando? Eu limpei o terreno, fiz as estacas e a partir daí entra a forma para, em vez de fazer a forma de madeira, eu vou fazer com a sua forma e vou fazer a viga de baldrame. Isso, quase isso. Tá? Não existe isopor resistente o suficiente para aguentar uma carga de concreto. Então, ela não é bem uma forma, ela é uma canaleta, que a função principal dela é a impermeabilização e o isolamento. Então, você vai ter que colocar, se você não usar ela enterrada, você vai usar ela suspensa, você vai ter que ter uma escora nela. Mas é muito menos do que uma forma, uma caixaria de madeira. Certo, a partir daí, então, eu vou ter os pilares conforme teria, ou no caso, como foi falado ali, diminuindo a carga de peso, né, de Sim. parede, a gente vai ter um pouco menos de pilares, né? Sim. Ou Mas isso, e assim, você fez ela em baldrame, por exemplo, a gente sugere que você, quando você faz o baldrame, você faça os arranques primeiro. O arranque você vai furar, vai botar uma barra, 1 metro mais ou menos, e colar ela com compound. Não sei, compound aqui também se usa também, tal. É uma cola epóxi, né, bicomponente. E aí depois você vem e amarra nesses arranques, você amarra as colunas e vai colocando os painéis. os arranques, no caso dos pilares. Isso, arranque dos pilares. Que é semelhante ao que a gente faz Exatamente, hoje, é. 1 metro para cima, aí depois segue tudo. Isso. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que Ao invés de botar a parede de tijolos, vai colocar as placas, vai fazer os pilares, e aí faz uma viga em Sim. cima dessa placa. tá aqui, ó. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós trouxemos 3 peças de 1 por 1, tá?
Então tem a peça de baixo, aqui tem a peça intermediária, e essa é a peça de cima que forma a viga. Aqui, né? Que forma a viga. Então, uma outra coisa também, né? Aqui forma a viga e nós temos várias alturas de viga, tá? O ideal é que se trabalhe com pilares e vigas mais esguias, para você não engrossar a parede. Se engrossar a parede, além de uma parede mais larga, você tem um custo maior do painel. Então, é tentar trabalhar ao máximo dentro dos painéis, que a gente sugere para os engenheiros, né? Trabalhar ao máximo dentro dos painéis. Uma outra coisa, não tem um pilar a cada 1 metro. Tem um pilar estrutural, que normalmente é a cada 3, 4 metros, depende do projeto. E entre um painel e outro tem um pilarete, que é um grout, uma barrinha de 6 milímetros em média, que também vai estar ancorada e que vai dar estabilidade para o painel, vai dar resistência para o painel. Esse grout também, ele pode ser utilizado aqui no meio, quando você for usar em andares mais altos, por causa da questão de contraventamento, tudo, você pode estar grauteando aqui no meio, então a cada 50 centímetros você tem um pilarzinho, praticamente, na parede. Como é que tu faz o travamento dessa parte? Isso aí é frase, né? Uma tábua de cada lado. Todas as emendas de pilar e coluna é uma tábua de cada lado. Ah, só para... precisa acertar o ladinho aqui agora. Acho que é mais fácil pegar lá. Essas peças quebraram por causa do transporte aéreo. Tá? Acho que é melhor pegar. Exatamente. Isso daqui não é uma função de encaixe. Tá? A função principal disso aqui é vedação. Vedação, para não deixar a água com cimento escorrer e tornar a obra feia, ficar aquela coisa manchada que nem aquela obra que nós vimos lá. Então é mais uma vedação que funciona aqui. Mas vai ter uma tábua de cada lado aqui, que você vai cruzar ela com o que você quiser, fazendo o sanduíche, prensando, como já é feito. Nada de diferente. Seguimos construindo, passamos da viga superior e aí fazemos a laje. Sim. De que forma? Com a forma também. Nós temos uma laje, que é dentro da norma da treliçada. Cadê a mostrinha? Tem alguém com uma lajinha na mão? Aí, ó. Essa laje aí, o tamanho dela é 2x1, essa forma, é 2x1, e ela vai de H7 até H30 para edifícios, né? É assim mesmo. É uma laje utilizada, laje treliçada, dentro da norma da treliçada, só que em vez de você usar aquela vigota concretada, você vai usar só a treliça. E você, na hora de fundir, você funde uma laje maciça. Você não tem a junta seca que você tem na vigota convencional. Ela é muito mais leve, muito mais rápida para montar, muito mais leve para você levantar, porque você não vai levantar a vigota concretada, é só treliça, né? E ela forma depois o forro embaixo. Então você tem todo esse ganho. E esse forro não é só função de forro, tem uma função térmica também. Então você dispensa na cobertura telhado. Entendeu? Que aí aplicaria aquelas mantas que passaram aqui, as mantas vinílicas. Isso, a gente tem todo um tratamento de impermeabilização e térmico também para a laje. Uma coisa que a gente tem falado muito é que casas menores, terrenos menores, né, que não tem quintal quase, em vez de você gastar esse dinheiro à toa com telhado em cima, fazer um rooftop. Então essa laje permite que, como você não tem necessidade, ela é bastante fechada, você não tem necessidade de ter a questão térmica, você pode fazer um piso lá em cima e tornar o que era um estorvo e um custo adicional, vira uma nova área que valoriza mais a obra e você economizando. Você gasta menos e tem um ambiente novo para a obra. A área onde tem caso reservatório, né? Falando de uma construção de um sobrado, por exemplo. 2 pavimentos, Sim. E aí lá em cima tem a parte reservatória. Mesma coisa, da mesma forma faz, e a laje onde apoiar o reservatório segue a mesma forma. Em função do projeto estrutural. O engenheiro que vai dizer como é que tem que ser feita a laje. Tudo igual, tudo igual. A diferença é um material inteligente, prático, rápido. A diferença é essa. Entendido. Entendeu? É facilitar. Nosso intuito é facilitar a vida de vocês. Vocês têm um manual de construção disso aqui? Temos. Hoje a gente tem alguns vídeos. Como a gente tem uma evolução muito grande dos materiais, eles não são estáticos, são dinâmicos, né?
A gente agora deu uma parada para a gente conseguir atualizar a parte de manuais, vídeos, tudo, mas ele é muito simples. Hoje a gente manda fotos e vídeos, já é o suficiente para você entender e executar. E se precisar, a gente em todo lugar tem assistência técnica. Aqui no caso, a Marileia com a equipe dela está dando essa cobertura técnica e eu gosto de estar de vez em quando aparecendo aqui. Cheguei ontem, já visitei 2 obras ontem, amanhã vamos visitar mais uma, né? Mais 2, né? E eu gosto de estar participando porque essa vida no canteiro é que traz material para a gente. Tá criando. Olha, nossas mídias sociais é Grupo Quantum, tá? Quantum escrito desse jeito aqui, é com T-H-U-N. Principalmente no Instagram, no YouTube a gente não conseguiu ainda subir todos os vídeos para lá, mas o Instagram é onde que nós temos mais atualizado, tem lives, tem vídeos, tem muita coisa lá. A parte de ficha técnica, também a gente pode estar encaminhando para vocês de todos os produtos necessários, argamassas, toda laje, paredes, né, baldrame. E também se vocês quiserem acompanhar uma obra que está aqui próxima, que é em Nova Prata mesmo, a primeira obra aqui mais avançada, a gente está na laje agora, semana que vem. Ela tem 45 dias, você pode acessar nossos canais, que é RS Brasil Soluções. A gente posta esse material diariamente tem várias pessoas que estão acompanhando. E aqui próximo de vocês existe uma obra em Eldorado do Sul, que ela está na fundação agora, né? Polo petroquímico, mas aí é difícil o acesso lá, que é um pavilhão. E daqui a alguns dias, assim que puderem, Xangri-Lá também. São as obras mais próximas aqui. Só agendar conosco, a gente possibilita esse contato do pessoal dentro da obra, tá? Na bio do nosso Instagram tem lá um Linktree, que ali tem um acesso para vocês acessarem o Drive com todas as fichas técnicas de todos os produtos. Então eles acessam tudo. Quem quiser em São Paulo participar de um workshop igual a esse, vocês não precisam ir mais, mas quem quiser também lá tem a ficha de inscrição. A gente faz um workshop lá toda quarta-feira, o pessoal lá da região que quiser ir, vai gente do Brasil inteiro. E, enfim, a gente está aqui para divulgar, para facilitar. Nosso intuito não é só financeiro, claro, a gente quer ganhar dinheiro, precisa, né? Mas o principal é servir as pessoas e servir a sociedade do jeito que a gente conseguir e sempre com a ajuda de vocês, né? Tá. Todo o EPS utilizado na construção civil é o classe F. Tem 2 tipos de CF, o técnico, que é inflamável, e o classe F, que é autoextinguível, tá? Ele não inflama e ele não pinga. Quando em contato com fogo, ele se extingue, ele queima e evapora e some, tá? Mas só em contato com fogo. Nesse caso, com os revestimentos, não acontece nada. Como é que está a questão do descarte, né, do porosidade do fogo, como vocês falaram? Porque o palavra era meio complicadinho descartar isso. Olha, mas você não vai ter carga, tá? Com esse sistema aqui você vai ter um tambor de apara que você pode triturar e usar no contrapiso. A gente não recomenda descartar. Usa no contrapiso, usa num acerto, uma regularização de laje, entendeu? Você não precisa descartar não, tá? Sim? Um comentário também, agradecer aos associados da ATEC que estão aqui presentes, que não foram citados aí. Sim. Eu queria saber como funciona o material em relação ao desempenho, a norma de vento e a norma de garantia que está para entrar em vigência. Tá. As garantias são as garantias convencionais da construção civil, atende a todas as garantias. A nossa garantia de materiais é 12 meses, com exceção das massas, porque massa depende muito da utilização. Mas normalmente o nosso material ele funciona na obra, ele acabou de ser construído, funcionou bem até ali, não acontece mais nada com ele, porque ele deixa de ser uma forma e passa a ser um revestimento. Então ele se transforma dentro da obra. Com relação às normas técnicas, as certificações, como eu disse, a gente deu uma parada agora na evolução, exatamente para tirar todas as certificações, fazer todos os ensaios. Mas já temos muitas obras feitas e eles atendem. O primeiro passo da norma técnica é quando você vai fazer um ensaio, para ter um laudo,
você parte do manual técnico. Esse manual técnico já está sendo elaborado, ele deve ficar pronto agora até meados de outubro, no máximo, atrasou um pouquinho. E a partir daí, com o manual técnico, é que a gente começa a fazer os ensaios para emitir os laudos. Então, acredito que até o final do ano, no máximo no comecinho do ano que vem, a gente já tem essa parte de EPS toda certificada, e a parte de massas também a gente atrasou um pouco agora por causa do Rio Grande do Sul e da Santa Catarina, que nós tivemos que desenvolver uma massa nova, então a gente segurou tudo e agora a gente vai retomar o processo de ensaio. E com relação à norma de vento? Norma de vento é o cálculo estrutural que define. Como ele é um painel extremamente configurável, o que o projeto estrutural determinar, a gente vai fazer. Não é um produto fixo, tá? Se tiver alguma especificação que tem que fazer de um projeto específico, um painel diferente, a gente vai desenvolver. E isso daí vai variando o preço conforme for mudando? Depende de volume. Depende do volume. Quando se fala em vento, você fala mais em edificação. Então, num volume de edificação... o galpão, né? Galpões. Sim, sim. No volume que vai de metragem de parede, normalmente absorve esse custo. A gente nunca, até hoje, não precisou repassar. Tá? Outro fator em relação a isso também é a questão do comprimento. Comprimento da captura, porque daí, tipo, a gente está no litoral, o isopor ele não conta como comprimento, né? O isopor não conta como comprimento. Não. Então, eu teria que aumentar para as vigotas e para esses pilaretes, eu teria que aumentar a espessura aí para atingir aquela espessura de comprimento. Aqui é o seguinte, a 6118, a espessura mínima é 14 centímetros, certo? E existe na 15575 uma exceção para pequenas edificações, até 3 pavimentos pode trabalhar com 12. Então a gente trabalha com 12 e se precisar fazer 14, a gente faz. Se precisar fazer 16, nós estamos com um condomínio de casa de alto padrão em São Paulo, são 3 sobrados de 580 metros cada um, com 5 pavimentos. Então ali nós vamos fazer paredes ali com 18 centímetros, posta dos pilares. Então a gente vai fazer. É claro, se uma parede, um painel desse com 18 centímetros vai custar mais caro. Nós não cobramos o desenvolvimento, mas você vai pagar sempre a matéria-prima, ele vai custar mais caro. Mas o ganho geral que você tem, compensa. E o recobrimento você tem que acompanhar, lógico. Está tendo sempre dentro da norma. Você tem o recobrimento, trabalha com as colunas padrão, que o pessoal corta e dobra por aí. Hoje nós temos um vizinho de parede, que é quem também fornece aço para a gente, é Arcelor. Então a gente tem todos, lá em São Paulo a gente às vezes vende até o kit completo já. O cara já pede, a gente já orça o aço, ele já faz o aço, entregamos tudo junto, o aço, com toda a parte de IPS. No preenchimento da placa não tem necessidade de botar armadura, é só nos pilaretes estruturantes dela. Sim, só. E nessa viga de cima. Só. Então o processo se assemelha à montagem de uma alvenaria estrutural. Exatamente, é a mesma coisa, mesma coisa. Se você quiser, vamos supor, numa parede, num prédio que tem uma influência de vento muito grande, você pode até montar tudo isso daqui estrutural. Você pode fazer groutes aqui. Se tem um grout no meio, você pode aumentar os groutes aqui. Uma coisa que a gente está usando bastante e vai usar cada vez mais é macrofibra de polipropileno. A gente já usou o Radier 90% com macrofibra. E aqui você pode usar essa macrofibra nessa argamassa, e vai ter uma resistência igual se fosse uma armadura aqui dentro. Então ele é muito flexível nessa questão estrutural, na questão da configuração que você precisa. Não, última não, tá gostoso, vamos. Eu quero alguma que eu não consiga responder, que eu mande depois para vocês. Arquitetonicamente, essa junta. Olha, essa junta você vai tratar ela. Se ficar um dente aqui, que pode ficar, que é normal ficar, você vai pegar aquela escovinha de aço, vai ajustar e essa argamassa nossa ela é elastomérica. Você vai fazer um rejunte com ela, depois passar e acabou. Não precisa. Mas a figa de cima ela é um elemento único, ela vai trabalhar diferente daquilo ali. Mas ela vai trabalhar aqui dentro. Depois o arquiteto vai me xingar. Não vai não. Ela vai trabalhar aqui dentro. O que acontece? A melhor fachada que existe para sistema de steel frame e wood frame, a melhor fachada que existe, alguém conhece steel frame aqui? É a fachada EIFES. Conhece a fachada EIFES? Conhece a fachada EIFES? O que é a fachada EIFES? EPS. Né? É o EPS na fachada. A fachada EIFES, você não precisa nem rejuntar. Tem gente que rejunta, eu recomendo rejuntar as placas de isopor, mas você não precisa nem rejuntar. E nós desenvolvemos um base coat, que a gente também fornece EIFES, que não precisa de tela. Ele tem uma formulação especial e tem microfibra de polipropileno que não usa tela.
Então... Oi? Não, lixa quem usa a Isto. Para eles venderem aquele ralador lá por R$ 1.500 cada ralador de massa. Então, eu diria que o nosso produto ele é um pouco, não é pretensão não, tá? Eu conheço a Isto lá de trás, quando eu mexia com steel frame ainda, e a minha escola para evitar isso foi de um engenheiro gaúcho, que é um dos mentores meus aqui em steel frame e wood frame. E ele falou, Miguel, não joga dinheiro fora com a Isto. Ele falou, faz fachada aí. Eu falei, imagina, em São Paulo com a Isto. Ele falou, Miguel, que Isto? O sistema que eu utilizo, ele custa 20%, 30% do sistema da Isto e funciona a mesma coisa e tem a mesma garantia. Então eu aprendi, como eu disse no começo, né, aqui, a gente aprende muito com o Sul. E aqui o pessoal fala, o Sul está muito atrás. Não, o Sul pode estar atrás dos outros países. Em termos nacionais, em termos de Brasil, vocês estão na frente. Tanto é que a primeira fábrica que a gente vai montar fora de São Paulo vai ser aqui. O steel frame chegou em São Paulo, veio pelo Sul, o wood frame antes ainda. E agora o ICF vocês estão mostrando para São Paulo e para o resto do Brasil que a aceitação está muito grande. Então vocês têm uma vanguarda aí na construção civil, vocês são bastante inovadores. E esse professor, ele fez um conjunto aqui perto de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, de 160 casas, se não me engano, há 20 anos atrás, de steel frame e usou fachada AFES. Está até hoje sem nenhuma fissura lá. E o AFES é feito assim, a gente só usa a fita de fibra de vidro se a viga fosse exposta na emenda de sistemas diferentes, aí sim. Aí a gente usa a fita. Mas quando é no próprio isopor, não tem necessidade. Isopor não tem necessidade. Tá, a gente está à frente, no caso do steel frame, nessa questão da tela. A gente não usa mais a tela no AFES, não tem necessidade no nosso sistema. A massa que a gente utiliza e o sistema todo que a gente utiliza. Não usa porque a tua massa tem coeficiente de elasticidade maior do que o da Stone. Não usa, então tem que usar. Entendeu? A gente trabalha sempre evoluindo. Aquele lado, se tiver um problema no reboco aqui, a gente não foi... Oi? Oi? Obrigatoriamente tem que usar essa massa. É sistema. A gente trouxe... Exatamente. A gente trouxe a filosofia do steel frame. O steel frame são sistemas que tem. Não tem um fabricante que fabrique tudo, mas você tem uma Isto, você tem... O sistema da Isto usa o impermeabilizante da Isto na madeira, tu cola o EPS, tu lixa, tu aplica a membrana essa e aplica o Descope. Se tu mudar um dos materiais, eles não dão garantia. Sim. Aí entra a questão de vocês. Se eu não usar o investimento de vocês, eu vou ter garantia? Não. Porque o que vai acontecer? Se der algum problema nesse revestimento, o cara vai falar que a forma é ruim. Por isso que a gente fez tudo de um só. Então você tem uma garantia sistêmica aqui. Se tiver qualquer problema, a gente vai resolver. E não vai estar empurrando para ninguém. A recomendação é usar o revestimento de vocês. O que pode acontecer se eu tiver que fazer alguma espessura maior, eu posso rebocar, mas eu entendo que acima do meu reboco eu tenho que ter o revestimento de vocês para garantir que não tenha essa fissura. Não necessariamente. Como a gente, na parte de CF, na indústria de CF no Brasil, o pessoal que veio para a ICF veio de alvenaria convencional. Eles fizeram um upgrade do convencional para o ICF. Eu vim de steel frame, eu fiz um downgrade. Então a gente tem uma experiência muito grande em fachadas, em impermeabilizações, que é o que fez a diferença nossa no mercado de CF, né? Então, desculpa, eu só me perdi. Qual foi a tua pergunta? A questão da garantia. Da garantia. Se eu usar um, quiser então, problema de espessura, eu tenho que usar o reboco. O que acontece? Obrigatoriamente tem que usar o produto de vocês. Não necessariamente. Se você usou o reboco e teve algum tipo de fissura, nós temos um produto para tratar a sua fissura. Você não é obrigado a usar a minha textura, entendeu? É uma opção sua. Ah, Miguel, eu vou correr o risco, minha parede ficou torta, eu vou ter que usar reboco. Usa, se fissurar, você me liga. Eu vou te mandar um produto, você vai passar ele rolado, lá 2 demãos dele, acabou as fissuras. É uma base, é um produto que a gente tem que foi feito para isso. Ele chama FAP, fundo aglutinador, preparador de parede e preparador de parede. Então, aquela parede aquele reboco que você fez que está esfarelando, que está soltando areia, você passa ele, ou que está fissurado, você passa esse produto, ele tampa a fissura, aglutina e a parede fica, você pode rapar uma chave ali, uma chave de fenda que ele não solta mais areia nenhuma. Ele vai deixar a parede pronta para você fazer qualquer coisa. Então a gente tem
o produto final e ter uma solução para os erros. Tá? E erro sempre vai acontecer numa obra, mas a gente tem sempre uma solução. A gente cria o produto, onde erraram a gente fala, bom, não adianta eu falar que o cara errou, se vira, né? Que é o que todo mundo faz, né? Ah, o cara errou lá, errou o traço, errou não sei o que lá. Não. Está sujeito a erro? Tá, precisa ter uma solução. Então a gente vai buscar uma solução para deixar disponível. Deixa eu só... Uma outra coisa que eu não entendi, a questão da fixação que ele perguntou ali, de elementos pesados na parede. Tá? Então, comentou que dá para fazer o preenchimento dos vãos para poder garantir. Mas se eu comprei a casa, eu não sei onde é que está o preenchimento, eu posso fixar qualquer elemento com bucha de gesso? Pode. Uma TV, não, a TV é leve. A questão a questão mais complicada é, se você comprou uma casa e não está preenchido aqui, a hora que você for enfiar o parafuso, você vai perceber. Entendeu? Então você vai ver que você vai precisar fazer algum tipo de reforço. Existem várias formas de fazer. O que a gente recomenda, esse custo dessa argamassa é muito barato. É um traço 1:6 e a gente vende ainda um incorporador de ar que ela aumenta 30% o volume, reduz a carga e reduz o preço, né? Então, vale a pena você encher tudo. Você não tem dor de cabeça, tá? Não é uma coisa que vai te onerar na obra. Você já teve tanto ganho no restante, faz tudo, preenche tudo e pronto. Não, mas pode também. Mas aí é uma parede de corredor, você não precisa estar preenchida, né? Então, você pode economizar, não tem problema nenhum. Sim. Olha, é uma parede normal. Oi? A preocupação maior é a questão do que fica pendurado. Hoje, numa parede de gesso, que faz internamente, a Cirela, construída divisão interna de gesso comum, usava uma bucha de gesso fixada. Sim. Só que muitas vezes o que se recomendava? Né? Acha o montante, a cada 60, fura do montante fixa. Sim. Nesse caso, eu não tenho montante, eu tenho isopor. Eu não vou conseguir achar um montante para fazer essa fixação em auxiliar. Você tem, a cada 1 metro você tem o montante. A cada 1 metro você tem. No alto você tem a viga. Então, armários você pode prender tanto na viga. Tem um ponto de grout, então. Tem um ponto de grout. Você tem o pilar, a cada pilar estrutural, e a cada 1 metro você tem o grout. A cada 1 metro, obrigatoriamente, vai ter o grout. Sim, obrigatoriamente. Se quiser mais de um grout e não quer completar tudo, você pode usar esse grout no meio para economizar argamassa. Então, você vai ter um grout a cada 50 centímetros. Você pendura qualquer coisa. Então, ele é muito configurável, de acordo com o orçamento, a necessidade. O construtor gosta de economizar, a gente dá um jeito. Se precisar inventar uma coisa melhor, traz a ideia que a gente... Se é uma casa hoje de 70 metros quadrados, sistema convencional e esse sistema, ela se equipara, fica mais barata? Como é que fica? Vai depender do projeto. Casa popular, 70 Popular. metros, 2 dormitórios, lajezinha normal, Tá. ou sem laje, de repente. Tá. 2 dormitórios, um banheirinho, cozinha, sala. Vamos falar sem laje, que vocês usam mais aqui sem laje, com telhado? Depende Com laje. Vamos falar com laje, então. Com laje impermeabilizada. Tá? Tá. Ela vai te custar mais ou menos... quanto que tem o custo de mão de obra hoje, por metro quadrado? Uma casa cinza. Vamos falar de... 800 mil, depende. Casa cinza? Não. Esse daí é o preço da casa... Tá. 500. Tá. Em setembro, já Tá. passa para 1.000. Tá. 800. Mas no caso da casa sem acabamento, a casa cinza, qual que seria o preço? Isso daí seria acabada, né? Aí total. Total. Se fosse ela cinza, seria o quê? Uns 400, 500 reais metro quadrado. Mais ou menos isso. Tá, vamos falar de casa cinza, porque acabamento não dá para falar. Casa cinza dá para comparar. Com uma mão de obra lá em São Paulo é entre 300 e 400, tá? Aqui não tem a sazonalidade. Lá entre 300 e 400, a mão de obra para uma casa cinza dessa daqui. Ela vai te custar, a casa cinza, cinza não, colorida, ela vai te custar aí em torno de 70 metros quadrados, em torno de 1.600 a 1.800 reais o metro quadrado. Mais ou menos essa faixa, tá? Mesmo assim, ainda vai depender de projeto, se tem alguma particularidade de viga, enfim, é mais ou menos essa base. Fica menos? Você tem a noção daqui, né? Tá. Fica menos. Olha, eu proponho a nossa parceria. A casa tem 76 metros quadrados, o terreno foi limpo ontem. Tá? Na rua da Prefeitura de Xangri-Lá,
bem rapidinho de fazer, a gente fez esse cálculo aí bem certinho. Dá. Não, a gente faz. Nós tem 30 dias, 45 com ela pintada, tá ótimo pra mim. Olha, eu pago até o material, tá? Hã? Paga o quê? O material é minha conta. É 45 dias, eu botei o projeto na prefeitura, pode trazer o alfará. No processo de financiamento pela Caixa Federal, esse sistema ali no preenchimento da antiga FUI, agora é PCI, Sim. como que entra o sistema? Ele entra como sistema convencional, como inovador? Como... Concreto armado. 6118. Na verdade, a vedação é da 16475. Ah, 16475, qual do painel? É, por causa do painel de sanduíche. Digamos, ele é considerado um painel sanduíche de vedação. E a parte estrutural da 6118. Isso. Eu nunca passei nenhum pelo Banrisul, porque na aprovação da Caixa tem direto, sim. Mas é que não tem o porquê não aceitar. Mas o Banrisul, ele não financia, ele financia a construção? Obra? Sim. Ah, financia? Poxa, eu não sabia. O Steel Frame ele não financia porque ele não aceita esse sistema. Tá. Assim. Mas o sanduíche é diferente o nosso, né? O nosso é um sanduíche com argamassa, entendeu? É diferente do steel frame e do wood frame. Por isso que a Caixa aceita, porque é um sanduíche com argamassa. Só o steel frame. O steel frame já liberou a norma. O wood está... Não, mas já está financiando desde junho ou julho. Não, liberou a norma de steel frame. Liberou a norma. Só uma dúvida que eu fiquei na dúvida em relação a você falou que ele não pega fogo, né? Sim. Mas tem resistência à hora de fogo? Alguma coisa assim? Você Sim. poderia botar numa escada de incêndio, esse tipo de situação? Ou ali eu tenho que fazer uma estrutura mista? Como funciona isso? Isso daqui é apenas um material de preenchimento. Assim como ele é na laje, ele é aqui também maior de preenchimento. Ele, a princípio, ele é uma forma e vira um revestimento, entendeu? A questão da temperatura da parede, eu acho que talvez ele queira tipo de 80 graus. Né? É que, na verdade, quando a gente fala, tipo, escada de incêndio, né? Tem que ter, não me engano, 4 horas, tipo, não sei, tem que ter a resistência lá, Sim. mas isso por normativa. Né? Por normativa. Se existe alguma normativa em relação à resistência de horas de fogo. Tá. Existe na norma do EPS, eu preciso de cabeça, eu não sei te dizer agora, tá? Existe uma norma Se do não me EPS. falha a memória, o bloco celular ele é mais resistente, ele é aceito como vedação de escada de incêndio, que é o bloco celular, que é concreto e isopor. Né? Então, acredito que o próprio isopor em si tem a resistência maior ao fogo. Eu também não me recordo. É mais por uma questão de normativa, né? Tem que ter uma normativa em relação a isso para esse Não, mas ele tem, por isso que eu estou te comentando, porque eu tenho certeza que o bloco celular passa em função da existência no bloco celular de isopor. Eu tenho certeza que o bloco passa como vedação de escada de incêndio. Eu só não me recordo a parede realmente de isopor. Tá. O que eu sei, né, é que existe até alguma utilização errada, pouca gente pesquisa, principalmente fabricantes, né, culpa das fábricas. O isopor, ele a partir de 80 graus, ele começa a se decompor. Então, é um absurdo o pessoal fazer telha sanduíche com isopor. O aço esquenta pra caramba e passa todo esse calor pro EPS. Aí o pessoal começa a falar que telha de sanduíche estala, telha de sanduíche deforma. É por causa disso, estão usando errado o material. Ele deveria ter, a gente tem essa membrana térmica que você utilizaria lá em cima. Então, eles usam isopor para eliminar a causa. Eles usam como uma situação paliativa, entendeu? Quando eles deveriam atacar a causa. Então, atacar a causa que é não deixar a telha esquentar. Aí você não precisa ter isopor embaixo. Então, a gente tem uma membrana térmica que não deixa aquecer. A gente tem um kit que a gente faz o EPS para telha de fibrocimento, é uma telha de sanduíche econômica. A gente faz o EPS para telha de fibrocimento, que elas são todas iguais, não tem nenhuma norma, as curvinhas delas são todas iguais. Nós temos uma cola para colar o EPS na telha fibrocimento e nós temos essa membrana térmica que vai por cima. Você tem uma excelente telha uma telha de sanduíche de excelente qualidade, muito melhor que a de aço, pela metade do preço. Muito mais eficiente.
Só isso. Eu ainda quero saber se eu posso fazer uma churrasqueira com isso daí, cara. Não. Não. Faz a de alvenaria mesmo e pronto. Não, e não dá certo não. Não dá certo não. A menos que você use placa MGO, né? Vocês conhecem placa MGO? Não, é placa de magnésio. Placa de magnésio, você mete um maçarico aqui, maçarico de solda aqui, e põe a mão aqui, não passa nada de calor. Então, se você usar na tua churrasqueira placa de MGO, você pode usar EPS sem problema. Posso fazer pela minha casa isso aí, mas na churrasqueira lareira vai para convencional. Vai para convencional. Ou usa a placa MGO. Sim. Mas o refratário ele aquece. Ele aquece menos, mas ele aquece. Então não é recomendado utilizar. A única coisa que... sim. Não, aí sim, se você tratar termicamente, sim, claro, não tem problema. Mas aí sai mais barato você usar MGO. MGO não é tão caro quanto parece, caiu bem o preço. Aí é uma placa que você vai usar, uma placa igual uma placa cimentícia, uma placa branca com 20 milímetros de espessura, você vai forrar tudo, não passa absolutamente nada. É absurdo o isolamento que a placa de magnésio tem. É absurdo. Tem vários vídeos na internet, se vocês procurarem placa de magnésio, você vai ver o pessoal com maçarico, com a mão, e não acontece nada. Não acontece nada, não esquenta nada, não passa nada de calor. É um material que já caiu o preço por causa da demanda, está aumentando, está ganhando escala e o preço está caindo. É um material muito interessante. Vai substituir a placa cimentícia em breve. A placa cimentícia é a pior coisa que tem na construção, é a placa cimentícia. Né? O que dá de patologia, o que dá de problema. Mais alguma coisa? Bom, qualquer dúvida, tem nos folhetos aí, tem os contatos. Tá? Quem quiser falar comigo também é só pegar contato com a Marileia. A Marileia dá todo o atendimento aqui no Sul. Quem quiser alguma dúvida técnica, o engenheiro quer explicar para o engenheiro como é que faz o projeto estrutural, enfim, a gente está aqui à disposição de todo mundo. Tá bom? De encerrar, Sim. Eu queria uma sala de palco. Imagina.